E aí, galera, boa noite. Para você que está fazendo aí a disciplina de mecânica aplicada e resistência de materiais, estamos fazendo aí uma recordação, né, dos princípios, né, na qual você deve encontrar a condição de equilíbrio de um corpo. E nesse caso, nós temos, né, um anel ali submetido a algumas forças, segundo uns ângulos em relação à horizontal e à vertical. Tá? Então, nós vamos resolver juntos aí esse probleminha. Né? Vamos ver aí, ele está pedindo para que nós sejamos capazes de determinar a resultante das forças. Então, vamos ver. Primeira coisa que nós vamos fazer. Tá? Eu vou determinar os senos e os cossenos dos ângulos dados no exercício. Então, você tem lá, ó, o ângulo de 25, o ângulo de 30, o ângulo de 40 e o ângulo de 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na calculadora, né? Vou colocar a calculadora na condição, né? Apertar a teclinha DEG, né? Para que você tenha o resultado em graus. Tá? Tome muito cuidado aí para que você não dê o resultado em radianos nem em graus. Então, usa DEG, degrees, né? Que corresponde ao grau. Então, nós temos ali, ó, o seno de 25 e lá do outro lado o cosseno de 25. Seno de 30, cosseno de 30, seno de 40, cosseno de 40, seno de 60, cosseno de 60. Tá? Então, achei logo esses ângulos na calculadora, né, para que não fique toda hora tendo que ir e voltar para pesquisar. Bom, agora nós vamos achar a resultante das forças, né, em relação aos eixos x e eixo y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o somatório das forças em relação ao eixo x. Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Repara que nós temos aqui uma força de 110 kN com um ângulo de 25 graus em relação à horizontal. Então, se eu quero saber a componente horizontal aqui, eu vou usar o cosseno. Mesma coisa no ângulo de 40 graus aqui. Eu tenho uma força de 80 kN, eu quero saber a componente horizontal, eu vou usar o cosseno. Mesma coisa para essa componente de 200 kN, um ângulo de 60 graus, eu vou usar também o cosseno para achar a componente. Somente nesse ângulo aqui, né, nessa força de 50 kN, que eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, ó, então eu vou ter que achar a componente horizontal, vai ser um cateto oposto, então eu vou ter que usar seno. Tá? Então vamos lá voltar ao nosso cálculo, olha só. Então, o somatório das forças em x, você vai ter o 110, né, que está negativo, porque a força lá está apontando para o lado negativo do eixo x, então menos 110, vezes o cosseno de 25, menos 50 vezes o seno de 30, lá o 50 também apontando do lado negativo aqui do eixo x, vezes o seno de 30, porque vai ser um cateto oposto, mais o 80 vezes o cosseno de 40, mais 200 vezes o cosseno de 60, os dois positivos, porque os dois estão apontando no sentido positivo do eixo x, ó, tá? Então, os dois apontam no sentido positivo do eixo x. Beleza. Como eu já tenho os senos e os cossenos aqui definidos, o que eu vou fazer? Então, vou multiplicar, olha lá, ó, 110 vezes o cosseno de 25, 50 vezes o seno de 30, 80 vezes o cosseno de 40 e 200 vezes o cosseno de 60. Faço a continha na calculadora, então vai dar menos 99, menos 25, mais 60,8, mais 100. Então, o somatório das forças no eixo x me deu um valor positivo de 36,8 kN. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o eixo y. Então, vamos lá. Se para o eixo x eu tinha usado o cosseno, para o eixo y eu vou usar seno. Então, menos 110 vezes o seno de 25, menos 50 vezes o cosseno de 30. Né? Lembrando lá, ó, né? Agora o eixo y aqui, ó, é um cateto adjacente, então vai ser cosseno mesmo. Tá? Então, menos 50 cosseno de 30, mais 80 seno de 40, menos 200 seno de 60. Repare que a maioria dos vetores aqui, ó, o de 110, o de 50 e o de 200, todos apontam para baixo. Então, estão no sentido negativo do eixo y. E somente esse cara aqui de 80 kN, esse vetor aqui de 80 kN, está apontando para cima, que está no sentido positivo do eixo y. Então, somente ele vai ter um sinal positivo aqui, ó, no eixo y,
tá? Então, menos 200, 160. Aí, já tinha substituído lá, né? Então, vai dar 110 vezes 125, menos 46,2, menos 43, mais 51,2, menos 172. Faz a continha lá na calculadora, deu menos 210 kN. Então, o que eu tenho? Eu tenho 36,8 kN no sentido positivo de x e menos 210 kN no sentido negativo de y. Muito bem. Bom, então agora nós vamos determinar a resultante dessas forças. Então, repara, eu tenho no eixo x 36,8 kN, né? Então, na direção, né, I, lembrando que o I aqui é um vetor unitário, né, também chamado de versor, né, menos 210 kN na direção J, né, então para baixo, lá em relação ao eixo Y. Bom, como é que calculo o módulo? Então, módulos, eles são perpendiculares entre si, um está no eixo X e o outro está no eixo Y, eu tiro a raiz quadrada de 36,8 ao quadrado, mais, né, menos 210 ao quadrado. Somo os dois, tiro a raiz quadrada, então a força resultante que atua aí, né, nesse sistema é de 213,2 kN. Ok, pessoal, então, ó, repara, né, se você tem aqui todas essas forças atuando sobre esse anel, uma força resultante de 213,2 kN vai estar, né, sendo como a responsável e final, né, dos esforços sobre esse determinado anel. Tá bom? Então, mais exercícios nós vamos fazer posteriormente, né? Curtam o nosso canal aí, Física com Krause, na Física comigo, que nós vamos estar sempre apresentando aí e resolvendo exercícios para vocês. Tá certo? É isso aí, pessoal. Deixe lá seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí para que os demais colegas também possam lá desfrutar aí do conhecimento e também de resoluções de exercício. Ok? Muito obrigado e até mais ver.